sala lotada da CPI desde o início. A sessão começou mais ou menos às 4h15, 4h20, e desde então nem os parlamentares tinham lugar para sentar. Os assessores tiveram que levantar aqui para dar lugar aos parlamentares nas cadeiras laterais. Está realmente muito cheia. Vocês podem ouvir, teve um pequeno bate-boca agora no final, antes do intervalo, e os parlamentares continuam falando bem alto aqui. A sessão foi suspensa, a reunião foi suspensa por 60 minutos, por 1 hora, a pedido, inclusive, do depoente, ex-ministro Carlos Lupe. Deve ser pelo cansaço, porque ele já está falando já falou há mais de 3 horas. No início da reunião de hoje, o presidente da CPMI e do INSS, senador Carlos Viana, disse que já foram apresentados 1.616 requerimentos. São muitos requerimentos de oitivas, de convocações, e o ex-ministro da Previdência, que foi ouvido hoje, que está sendo ouvido hoje, ele está falando como convidado. Ele foi convidado a pedido do relator da CPI, da CPMI, o deputado federal Alfredo Gaspar, e eu vou conversar agora com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Sala lotada, presença maciça aqui hoje. Era muito esperado esse depoimento do Carlos Lupe. Está sendo o que o senhor estava esperando? Olha, eu confesso que está sendo um dos dias mais difíceis de se controlar a sessão pelas narrativas, os discursos, que é natural, mas exacerbadas. Esse depoimento era muito esperado tanto pela oposição quanto pelo governo, e a gente precisa ser firme aqui. Mas, às vezes, me parece, quando eu vou ouvindo as narrativas todas, que quem é culpado é o aposentado que foi roubado. Ninguém sabia de nada, ninguém ouviu nada, todo mundo tomou providências, mas o dinheiro sumiu da conta dos aposentados. E essa sala aqui mostra claramente o tanto que esse assunto mexe com o país, e precisa mexer mesmo. Porque eu falo para vocês, o nosso compromisso aqui não é com o discurso partidário, ideológico, como está acontecendo. Não. Nosso discurso aqui, gente, é com as respostas. Nós queremos que você que está nos assistindo, você saiba o que aconteceu de verdade, quem são os ladrões, onde foi parar o dinheiro. Essa é a minha função como presidente, fazer com que as coisas caminhem. Mas não é fácil não, mas nós vamos conseguir. O senhor está tendo que ter pulso firme hoje em várias situações, né? Olha, o regimento coloca o presidente muitas vezes numa situação de exigir. Porque se depender, cada um quer falar mais do que o outro. E a gente tem as prerrogativas. E principalmente aqui, isso aqui é como o falar, por exemplo, que uma testemunha tem que tratar com cordialidade, né, um parlamentar. E o parlamentar tratar com cordialidade é uma espécie de cartão amarelo. Que, quando o jogo começa a esquentar muito, a gente precisa chamar os dois lados e falar, olha, calma. Aqui todos vão se tratar bem, todos serão respeitados, mas a gente também precisa ter sequência de respostas e de um tratamento que o parlamento exige. A população exige nossa seriedade. E é o que eu quero lembrar a todos sempre. Senador, muitas informações importantes até agora desse depoimento para o andamento da CPI? Olha, o que nós temos com muita clareza é que há uma quadrilha, ou talvez mais de uma, que existe no INSS há vários governos. Já de muito tempo vem com empréstimos consignados, descontos indevidos, né, associações fantasmas que eram fechadas e abertas. Isso tudo está aí. E outra coisa, a verdade, o dinheiro que foi descontado das pessoas. Então a CPI vai mostrar para quem está nos assistindo todos os fatos. Aqui nós não vamos esconder nada de ninguém, nem de governo de um nem de outro. Aqui as pessoas vão ter informações. E a gente percebe o quanto as instituições falharam. Porque é gente que ganha muito bem, estrutura bilionária que o país tem de custos, mas que não funcionaram. Agora, não funcionaram por quê? Essas respostas nós ainda não temos, e o relator está sendo muito hábil em buscar dos entrevistados. Ele está montando um quebra-cabeças que a gente vai, num relatório final, mostrar exatamente como tudo aconteceu. Vai longe hoje ainda. Eu vim preparado para passar a noite aqui, mas é bem provável que a gente, ali pelas 3 horas da manhã, a gente consiga terminar. Que otimista. Muito obrigada, senador. Obrigado.
Como eu falei, o ex-ministro Carlos Lupe, ele veio a convite do relator, o deputado federal Alfredo Gaspar, como convidado, então, porque, segundo o relator, ele tinha informações muito importantes para revelar aqui. Então, ele começou a falar, fez uma pequena explanação inicial, Carlos Lupe, e em seguida ele respondeu as perguntas do relator e logo em seguida as perguntas dos parlamentares.